Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de instalação e configuração de servidores. Eu sou o professor Paulo e estarei acompanhando vocês nesta disciplina. Na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre virtualização e vamos iniciar as nossas aulas práticas. Então, Alexandre define virtualização como uma técnica que permite particionar um único sistema computacional em vários outros, denominados de máquinas virtuais. Outras definições sobre virtualização. Cada máquina virtual oferece um ambiente completo, muito similar a uma máquina física. Ele vai dispor de recursos, tanto de memória, como de HD, como de processamento, para virtualizar, fazer uma máquina virtual, uma máquina que eu possa estar rodando dentro do meu sistema operacional. Com isso, cada máquina virtual pode ter seu próprio sistema operacional, aplicativos e serviços de rede, ter sua internet. É possível ainda interconectar virtualmente cada uma dessas máquinas através de interface de rede, switches, roteadores, firewalls virtuais, além do uso já bastante difundido das VPNs que a gente viu na aula passada. Então, praticamente a virtualização vai ser o processo que você vai estar virtualizando uma máquina dentro da sua máquina. Então, eu tenho uma máquina Windows e quero instalar uma máquina Linux. Eu posso realizar esse processo utilizando simplesmente o processo de virtualização de máquinas, Então, como surgiu esse conceito, Então, em 1960, a IBM introduziu o conceito de time sharing, compartilhamento de tempo, Então, era aplicado inicialmente em grandes computadores, como os mainframes. Em 1998, foi criada uma empresa chamada Connects Corporation. Ela foi responsável por lançar um produto chamado Connects Virtual PC 1.0, que já era para a plataforma Mac. Permitia aí traduzir instruções Intel de 32 bits, x86, para um processador físico da PowerPC. Então, em 1998, foi fundado a VMware, baseado em tecnologias de virtualizações patenteadas em projetos de Stanford, da Universidade de Stanford. O VMware Virtual Platform foi criado. Com um tempo depois, veio a se chamar de VMware Workstation, que é o que a gente tem hoje em dia. Em 2000, foi criada a plataforma para servidores, a VMware GSX Server 1.0. Em 2001, foi criada a plataforma ESX Server 1.0, que era instalada diretamente no bare metal, diretamente na máquina, sem ser necessário a utilização de um sistema operacional que fosse utilizado para fazer a instalação da máquina virtual. Então, em 2003, a Microsoft entra no mercado de virtualização com a aquisição dos direitos sobre a ConnectX. Também em 2003 surge o projeto Xen, inicialmente desenvolvido dentro de Cambridge e posteriormente pela XenSource, o projeto de open source, um projeto que desenvolvia com código aberto, de maneira livre. Em 2004, a VMware é adquirida pela AMC, um grande fabricante aí de máquinas robustas, O Dell utiliza muito a AMC. A Microsoft lança seu primeiro produto de virtualização junto do Microsoft Virtual Server 2005. Em 2004 teve esse lançamento aí da Microsoft. Em 2006 é liberada a versão Xen Enterprise 3.0 para concorrer diretamente com a VMware ESX. Em 2007 a Microsoft lança o Microsoft Virtual PC e a Citrix adquire a XenSource por apenas $500 milhões. Junto ao lançamento do Windows Server 2008, a Microsoft lança também o Hyper-V, que nada mais é do que uma plataforma de virtualização para servidores. Então, ter vários servidores rodando em um único servidor. Então, como é que funciona? Tem aqui dois gráficos, Meu gráfico da esquerda, ele está mostrando aqui um sistema não virtualizável, uma máquina, uma aplicação, um host como que temos em casa e até mesmo como que a gente está utilizando agora para assistir essa aula. Então, eu vou ter meu computador que vai ter um sistema operacional que vai estar rodando uma aplicação. No caso aqui, o meu YouTube, meu navegador. Então, essa definição aqui está num sistema não virtualizável, está na minha máquina, que eu estou utilizando apenas um sistema operacional e uma aplicação. E à minha direita aqui eu tenho um sistema virtualizado,
que vai ser eu vou ter minha máquina com vários sistemas operacionais na mesma, rodando várias aplicações distintas. Então, eu tenho uma máquina que vai estar com a virtualização, e nessa virtualização eu vou ter vários sistemas operacionais que vão estar rodando aí várias aplicações. Então, como é que funciona? Como é que funciona esse fato de virtualizar? De ter uma máquina rodando dentro da minha máquina, fica meio um conceito esquisito, mas a gente vai entender. Em um sistema nativo, o Hypervisor é instalado diretamente sobre o hardware. O que eu quero dizer é que num sistema nativo, o meu virtualizador não vai passar por um sistema operacional. Ele vai ser instalado diretamente na máquina, como se fosse a instalação do Windows. Só que na verdade eu vou instalar um sistema nativo para virtualizar, não sendo necessário um sistema hospedeiro. Neste caso, o mesmo vai agir como um sistema operacional e gerenciar as máquinas virtuais ao mesmo tempo. E um sistema hospedado, o Hypervisor, é instalado sobre um sistema operacional, ou seja, eu preciso de um sistema operacional para instalar o meu virtualizador, ou seja, ele vai ser responsável apenas pelas máquinas virtuais e repassando a responsabilidade para o sistema operacional controlar o hardware. Então, alguns exemplos aqui de sistemas nativos e hospedados. Como sistemas nativos, aqueles que são instalados diretamente no meu hardware, temos a Oracle VM Server, a Citrix Chain, VMware ESX e o Microsoft Hyper-V. E como hospedados tem o que a gente vai utilizar, né? O Oracle VirtualBox, o Microsoft Virtual PC, o VMware Workstation e o Parallels. E o VirtualBox, que vai ser adotado nas nossas aulas, ele é um virtualizador do tipo hospedado, possui várias versões, tanto para Windows, Mac, Linux, Solaris, entre outros. Ele necessita de um sistema operacional, então você não vai conseguir instalar ele diretamente no hardware, ele vai necessitar que você tenha um sistema operacional na sua máquina para poder estar fazendo a instalação do mesmo. Ele é instalado como qualquer outra aplicação, é tranquilo, é fácil, só seguir o processo de avançar e instalar. Pode ser instalado em qualquer tipo de sistema operacional, ou melhor, ele pode instalar qualquer tipo de sistema operacional e vai estar disponível no virtualbox.org. Então, vamos colocar mãos à obra. Eu vou acessar aqui o meu navegador. Vou vir no site do VirtualBox e vou fazer o download do meu VirtualBox. Então, tem esse botão aqui bem sugestivo, bem grande, né? Que logo de cara a gente pode estar clicando nele ou vindo aqui em Downloads, né? A gente vai clicar aqui e vai ser redirecionado para essa página. Aqui o VirtualBox dá os pacotes, né? Se eu estou utilizando máquinas Windows, ou Windows roxo, eu vou clicar aqui e ele vai fazer o download. Assim, se eu estiver utilizando o Mac, o Linux, Solaris, essas plataformas vou estar selecionando para fazer o download. Nosso caso que está utilizando o Windows, vou clicar aqui no Windows Host e ele vai iniciar automaticamente aí o download na minha máquina. Enquanto faz o download aqui, é interessante que a gente instala essa máquina, esse VirtualBox, para poder fazer nossas práticas, instalar nossas máquinas virtuais e aprender um pouco mais sobre a matéria. Então, enquanto vai concluindo aqui, esperar, pronto, concluiu, vou clicar, ele vai abrir, vai pedir uma autorização para abrir o instalador. Vamos aguardar aí. Então está iniciando aqui o processo de instalação. Tem a tela de boa-vinda, né, ao Oracle VM VirtualBox 6.1.18. E aqui um processo bem simples. Vamos só clicar em próximo. Ele vai mostrar as dependências que serão instaladas juntamente do VirtualBox. Vamos clicar em próximo. Aqui ele sugere criar atalhos em menu, na área de trabalho, entre outros. Vamos deixar também aí tudo padrão e clicar em próximo. E aqui ele adverte, né, que as interfaces vão ser instaladas e se realmente a gente quer instalar. Então clicamos em sim, yes. Logo após, vamos clicar em install para realizar a instalação. Então nota-se que aqui ele já vai estar realizando o processo de instalação. Ele vai solicitar uma autorização que talvez não esteja aparecendo para vocês, mas basta vocês clicarem em sim para continuar a instalação. E aqui é feito o processo
de instalação. Pode demorar um pouco, é normal, mas basta ter paciência que a gente consegue instalar aí o nosso VirtualBox de maneira bem tranquila. Terminamos aqui a nossa instalação. Ele sugere iniciar assim que a gente clicar em finalizar, então vamos finalizar, ele vai abrir automaticamente aqui a tela do VirtualBox. Pronto, aqui temos a tela inicial do VirtualBox. Antes disso, vamos voltar aqui, para prosseguir com os próximos passos, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Tendo instalado o VirtualBox, vamos agora partir para o Windows. Então, uma breve história do Windows, né? Conhecer um pouquinho. Então, o Windows surgiu em julho de 1980, como todos sabem aí, pelo grande Bill Gates e Paul Allen. Um dos sistemas que rodava naquela época era o MS-DOS, em 1986. E o Windows Server é o nome de um grupo de sistemas operativos servidores criados pela Microsoft. Então, tem duas vertentes ao Windows. O Windows de sistemas operacionais para clientes, né, como o Windows 7, o Windows XP, o Windows 10. E tem os sistemas para servidores, né, que são chamados aí Windows Server. Então, fazem toda parte da divisão Microsoft Server, que faz parte da Microsoft Corporation. Temos aqui a lista de sistemas operacionais da linha de Windows para cliente e da linha de Windows para servidores. Então, desde o MS-DOS que houve essa divisão. Então, a linha de clientes começa no Windows 3.1, Windows 3.5, Windows 3.51, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, que foi utilizado bastante, não sei se todos vocês chegaram a acompanhar, o Windows Vista, o Windows 7, que foi outro sucesso, o Windows 8 e 8.1 e o Windows 10, que é o que estamos hoje em dia. E na linha de servidores temos o Windows NT Server 3.1, o Windows NT Server 3.5, o Windows NT Server 3.51, o Windows NT Server 4, o Windows Server 2000, o Windows Server 2003, o Windows Server 2003 R2, o Windows Server 2008, o Windows Server 2008 R2, o Windows Server 2012, o Windows Server, Server 2012 R2, que é o que a gente vai utilizar nessa aula, e por aí vai até o novo Windows que está saindo. Então, o Windows Server NT 3.1, né? Então ele surgiu em 21 de setembro de 1974. O Windows NT Workstation, ele era praticamente utilizado aí para 10 utilizadores, 10 máquinas. Então era possível, ele conseguia administrar até 10 máquinas. O Windows NT Server já utilizava aí o protocolo TCP/IP e foi a primeira versão que chegou aqui no Brasil. O Windows Server NT 3.5 já é o segundo sistema da família Windows Server, né? Surgiu em agosto de 1994, com a partilha de ficheiros, né? 255 para arquivos. Já vinha implementado nele serviços como o FTP e o VFAT, e tinha uma interface e uma performance melhorada quanto ao seu antigo, né? O 3.1. Então, o Windows Server NT 3.51 é o terceiro sistema da família Windows Server. Surgiu em 30 de maio de 1995 com a arquitetura PowerPC, né? Uma arquitetura RISC, que o pessoal que conhece bastante vai entender a comparação entre CISC e RISC, sabe que RISC é mais voltado para a área de jogos, mas não vem ao caso isso aqui. Então, vem com um apoio a cliente e servidor, né? Juntamente com o Windows 95. E o NT 4.0 saiu um ano depois e a Microsoft continuou suportando o NT 3.5 até 31 de dezembro de 2001. Então ele teve um grande suporte de 95 até 2001. O Windows Server NT 4.0, como foi falado, né, surgiu em 31 de julho de 1996. Então ele une processador ou multiprocessador. O que eu quero dizer com isso? Que ele possuía mais de um processador. Ele tinha suporte a mais de um processador, então você poderia ter máquina com mais de um processador.
já utilizava o visual do Windows 95, um visual mais agradável, e já começava a utilizar o DirectX. Em 15 de dezembro de 1999 surgiu o Windows Server 2000, né? A última versão da linha NT. Então surgiu em 4 versões: a versão profissional, a versão server, advanced e data center, cada uma com a sua funcionalidade e com suas distinções entre eles. Então surgiu aí o NTFS, né, o sistema de arquivos 3.0, o sistema do Active Directory, que a gente vai conhecer também. Veio os DFS, né, Distributed File System. Ele veio com a segurança, veio mais seguro, teve uma atenção junto a ele, e foi atualizado aí até julho de 2010. Então bem recente aí ele teve atualização. Depois dessa data ele não teve mais, não foi dado mais continuidade. Já o Windows Server 2003, que é bastante utilizado nas ementas quanto a cursos, né, surgiu em 2003, foi atualizado em 2005 e ele é baseado no Windows XP, né? Já possui o sistema de IIS 6.0, né, como fosse o servidor web, tem novas ferramentas administrativas, possui uma atualização do Active Directory, tem sistema de backup e é suportado pela Microsoft até hoje. Na sequência vem o Windows Server 2008, surgiu também em 2008, foi atualizado em 2009, veio com as características do Windows Vista e Windows 7, tem a sua função NT6X, né, tem a sua função melhorada, e as suas funções técnicas e de segurança, como o BitLocker, né, um processo de você estar tendo a encriptação de seus arquivos melhor, e o ASLR, né, Android Space Layout Randomization. Então, além dessas melhorias, teve também a atualização do Firewall, do Network Framework 3.0 e do Active Directory. E chegamos aqui no Windows Server 2012, né? 4 de setembro de 2012, sexto lançamento da série Windows Server. Já sai com a cara do Windows 8, não suporta processadores Titanium e possui aí 4 edições, seja Foundation, Essentials, Standard e Data Center. As suas principais atualizações o Hyper-V, que foi bastante difundido desde 2008, né? O Hyper-V teve uma atualização significante para virtualizações de servidores, a gestão de endereços IP, o Windows Task Manager e o sistema de ficheiros. Então aqui os requisitos mínimos para estarmos instalando aí o Windows Server 2012. Então os recursos, né, o limite de socket de CPU, Foundation, aqui entre as divisões entre os grupos, né, são 4 versões: a Foundation, Essential, Standard e Data Center. Então a Foundation eu tenho suporte a 1, a Essential a 2, a Standard 64 e a Data Center 64. Então o limite de memória da Foundation é 32 GB, a Essential 64 GB, a Standard 4 TB e o Data Center 4 TB. Imagine você ter 4 TB de memória, né? Modelo de licenciamento. Então vou ter um licenciamento por servidor no Foundation, no Essential por servidor, no Standard vou ter um licenciamento por CPU ou par, né? E o Data Center também por CPU ou par. Então o limite de usuários, o Foundation posso ter até 15 usuários administrativos do servidor, no Essentials 25, no Standard e no Data Center ilimitados. Então limite de serviços de acesso, então vou ter aqui no Foundation até 50 acessos simultâneos, no Essentials 250 em 2 grupos de servidores, né? E o Standard e o Data Center ilimitados. Então o Foundation não tem suporte à virtualização, o Essentials tem uma VM ou um servidor físico, o Standard tem 2 VMs e o Data Center é ilimitado. Então somente quem vai ter suporte ao Hyper-V as versões Standard e Data Center, o modo Server Core somente o Standard e o Data Center, e o IIS todas as versões, né? E o limite de serviços de arquivos, uma raiz para o Foundation, uma raiz para o Essentials, e o Standard e o Data Center vão ter aí valores ilimitados. Então os requisitos de sistema para a gente estar podendo instalar esses sistemas. Então
os componentes, o que ele exige de mínimo, o recomendado e o máximo, né? Então, o componente do socket da CPU tem que ser no mínimo 1.4, né? Um processador de 64 bits ou mais rápido para o núcleo único, ou 1.3 processador de 64 bits ou mais rápido para um núcleo múltiplo, ou seja, os dual cores. E o recomendado é que se utilize aí um 3.1 GHz, né? Processador de 64 bits ou mais rápido para um núcleo múltiplo. E ele suporta até 2 sockets. A memória, no mínimo, é exigido 2, e se você estiver utilizando uma máquina virtual, ele pede 4. O recomendado é 16 e o máximo ele atinge até 64 GB. Disco rígido e espaço de armazenamento disponível. Então ele exige disco rígido de 160 GB com uma partição de sistema de 60 GB. E o recomendado aí é que você coloque mais do que isso, né? Então o máximo é sem limite. Eu posso estar colocando aí quantos HDs eu conseguir implementar nesse servidor. Então vamos voltar aqui à nossa parte prática. Voltar aqui para o nosso VirtualBox. Então como é que vamos criar a nossa aula, né? Como é que vamos criar aqui o nosso sistema? De maneira bem rápida, temos duas opções, na verdade 3. Posso clicar aqui em novo, vou até excluir essa aqui para não atrapalhar. Apagar todos. Eu vou vir aqui em novo, ou venho aqui em máquina e clico em novo. Ou também pelo atalho, né? Ctrl mais N. Então vamos criar um novo. Clica aqui em novo, vai perguntar o nome da minha máquina. Vou colocar aqui o Windows Server 2012. Aqui na pasta da máquina vai ser a pasta onde vai estar sendo alocado a minha máquina virtual, né? A pasta do computador que vai ficar a minha máquina virtual. No tipo de sistema eu vou estar selecionando, né? Como eu estou utilizando o Windows, vou selecionar aqui Microsoft Windows. E a versão aqui do meu sistema, né? Então, como é o Windows 2012, vou estar selecionando aqui o Windows 2012 64 bits. Feito isso, eu clico em avançar. E aqui vou definir os meus recursos. Por padrão, pode deixar aí 2 GB, certo? Eu vou botar mais aqui, 4056. Vou colocar 4 GB, só por exemplo que a gente pode estar modificando, né, a memória de acordo com a sua necessidade. Então, se você vai ter mais memória, você consecutivamente vai ter um processador, vai ter um processamento mais rápido. Então, eu vou deixar aqui e vou clicar em próximo. No disco rígido, ele tem 3 opções: não acrescentar um disco rígido virtual, criar um novo disco rígido virtual e utilizar um disco rígido virtual existente. Eu vou deixar aqui em criar um disco rígido virtual, porque até então não tenho nenhum disco rígido virtual e vou precisar do mesmo para poder estar instalando aqui o meu sistema. Então, criar um disco rígido virtual, clicar aqui em criar, e ele dá 3 opções de arquivo: VDI, né, VirtualBox Disk Imagem, que é o padrão do VirtualBox, o VHD, né, Virtual Hard Disk, e o VMDK, né, o Virtual Machine Disk. Por padrão, vamos deixar o VDI, que é o padrão do VirtualBox, para não ter problemas, e clicar em próximo. E aqui ele fala sobre o armazenamento em disco rígido físico. Se a gente quer fazer um armazenamento dinamicamente alocado ou tamanho fixo. O que é que eu quero dizer? Se eu selecionei lá 50 GB para o meu sistema operacional, se eu clicar em tamanho fixo aqui, ele vai reservar esse tamanho no meu HD somente para essa máquina virtual. E se eu clicar em dinamicamente alocado, ele vai armazenando de acordo com o que eu for utilizando na instalação. Por exemplo, eu quero um HD de 50 GB, mas se eu instalar nele e só estiver utilizando 4, ele só vai utilizar 4 no meu HD físico. Então é recomendado a gente estar utilizando aqui o dinamicamente alocado. Clicamos em próximo. E aqui vamos definir o tamanho do nosso HD. Vamos deixar padrão aí 50 GB, vocês podem estar alterando de acordo com a necessidade, né? Por padrão ele deixa 50, a gente pode alterar para mais, mas vamos manter aí os 50 GB. Vou clicar aqui em criar. Nesse momento ele já criou minha máquina virtual. Agora vamos para um passo muito importante. Vamos iniciar aqui a nossa máquina virtual. Então, damos 2 cliques, ele vai abrir a máquina e vai solicitar o disco de boot. E o que é o disco de boot? É a imagem do meu sistema operacional que eu vou estar instalando nesse virtualizador. Então ele iniciou, ele já pediu aqui, selecione o disco rígido de boot. Então a gente vai utilizar uma imagem ISO que eu estarei disponibilizando para vocês,
estará na nossa página do Moodle. Vamos baixar essa ISO e vamos fazer aí o processo de instalação do nosso Windows Server. Então, com a ISO baixada, vamos clicar em acrescentar. Vamos procurar no nosso computador onde é que está a ISO, né? A minha eu deixei aqui na área de trabalho. A ISO de vocês também vai estar com esse nome. Eu vou clicar em abrir. Selecionei a ISO, né, que eu acabei de baixar, e vou clicar em escolher. Após escolher minha ISO, a minha imagem está aqui no meu disco aqui virtual, no meu CD, meu porta CD virtual. Vou clicar aqui em iniciar. Aqui ele vai começar a fazer o processo de instalação da nossa máquina Windows. Posso fechar esse aviso e vamos aguardar aqui e fazer juntos o processo de instalação. Então, um processo bem simples. Como a gente vai utilizar pouco, não é necessário que a gente tenha licença, então a gente vai utilizar a parte de teste e vamos aqui iniciar o processo de instalação do nosso sistema operacional. Ocorreu um erro aqui, a execução foi interrompida. Vou clicar em ignorar e tentar instalar aqui. Não vou conseguir, não está instalando. Vou tentar reiniciar aqui a instalação para vocês. Então ele foi pausada. Então ele simplesmente travou. Vou criar aqui uma nova máquina virtual enquanto ela destrava e resolve trabalhar aqui. Windows Server 2012 R2. Windows 64. Próximo. Eu não estou conseguindo nem fechar mesmo. Então, vou tentar iniciar aqui a próxima sem fechar aquela. Então, é comum aparecer alguns erros aí que a gente vai debater junto na nossa live, né? Na nossa próxima aula. Na verdade, na nossa live de tira dúvidas. Então, iniciou meu nosso sistema, né? Que eu vou seguir o processo, vou selecionar aqui o nossa ISO e vou clicar em iniciar. Tá aqui iniciando minha máquina virtual novamente. Vai carregar os arquivos. Vou fechar aqui. Vamos aguardar a instalação, né? Aqui foi. A outra simplesmente travou e já era. Vou fechar ela. Desligar a máquina virtual e na sequência depois eu excluo ela lá. Mas vamos dar procedimento aqui. Então apareceu a tela de instalação. Aqui eu vou selecionar meu idioma, formato de hora em moeda, né? Então português Brasil, meu teclado. Vou clicar aqui em avançar. E aqui aparece a opção de instalar agora. Clicamos aqui e vamos aguardar o processo de instalação do Windows Server 2012. Enquanto isso, já vou mostrar a vocês como é que eu excluo. Ah, meu servidor deu errado, meu servidor não está dando certo. Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, certo? Sobre o servidor, aquele primeiro lá que deu o primeiro erro. Foi até interessante a gente ver essa questão. E tem aqui algumas opções, né? Clonar, remover. Essa opção clonar é bastante interessante, né? Assim que a gente instalar, eu vou ensinar alguns detalhes quanto a isso. Então aqui, por hora, vamos excluir, né? Remover. Aqui,
ele pergunta se eu quero remover apenas da minha tela do VirtualBox, o arquivo vai ser mantido lá, mas eu quero apagar o disco que eu acabei criando, então vou apagar todos os arquivos. Apaguei e deixo somente aqui o que eu estou utilizando. Então aqui ele pede uma licença, certo? O que é que eu vou fazer? Vou tentar digitar aqui uma licença. Vou pegar uma licença para vocês, porque até o presente momento eu não tenho. Então, pessoal, consegui aqui uma licença. Vou estar colando aqui, depois vou estar passando para vocês. Se alguém perguntar, não diga que foi o professor que passou. Era para a gente ter acesso a essa licença no DreamSpark, porém não foi renovada a parceria. Então vamos clicar aqui, colocar nossa licença, clicarmos em avançar. Feito isso, ele pede para instalarmos aqui a nossa versão. Temos duas versões do Windows, né? A versão Server 2012 Standard e a Standard. A diferença entre as duas é a instalação Server Core e uma servidor com GUI. Então a diferença é que a Server Core vai instalar uma versão sem interface gráfica e a com o GUI vai ser a instalação com a interface gráfica, a interface do usuário. Então vamos clicar na segunda opção e clicar aí em avançar. Feito isso, vamos aceitar os termos de licença da Microsoft e clicarmos em avançar. Aqui ele pede algumas opções, né, de instalar, personalizado, entre outros. Vamos deixar aí por padrão, certo? Vamos clicar em atualização, né? Instalar o Windows e manter arquivos, configurações, aplicações, né? Então vamos escolher essa primeira opção. Então, o computador foi usado uma mídia de instalação do Windows. Remova a mídia de instalação e reinicie o computador de modo que o Windows seja iniciado normalmente. Em seguida, insira a mídia de instalação e reinicie a atualização. Não selecione IPs personalizados avançados. Fazer com que a atualização essa. A opção instala nova cópia do Windows e exclui programas de configurações. Então, na segunda opção, vamos ter aqui nosso HD, que a gente pode simplesmente clicar aqui, particionar uma parte para sistema e outra parte para arquivos, e também podemos clicar aqui em avançar. Então aqui ele vai iniciar o processo de instalação. A gente escolhe a segunda opção e vamos começar aqui o processo de instalação para ser mais rápido. Vamos aguardar enquanto ele faz a instalação do Windows, né? Pode demorar um pouco, certo? Vamos aguardar. Então, após terminar a instalação, ele vai aparecer essa tela de reinicialização e ele vai reiniciar o VirtualBox. Ele vai pedir para a gente pressionar para iniciar o disco de boot. A gente não vai pressionar, porque senão ele vai voltar de novo ao processo de instalação, e aqui ele já vai estar iniciando aqui o nosso Windows Server. Então aqui a gente já pode vir em configurações, pode estar selecionando o Windows Server, vir em configurações, armazenamento, e aqui já pode estar retirando o nosso HD ou a nossa imagem de disco. Vem aqui, seleciono essa opção, clicou em remover disco do drive virtual. Então removi, dou um OK, vou salvar as configurações e aqui meu Windows Server já vai estar executando normalmente. Então eu faço essa parte de remover aquela ISO para não aparecer essa mensagem de boot toda vida que ele reiniciar. Então aqui vai estar iniciando o nosso sistema operacional, nosso Windows Server, que vamos trabalhar nas próximas aulas.
vamos aguardar o carregamento, né? Ele está instalando suas configurações. Enquanto ele vai preparando o dispositivo, aqui a gente tem algumas opções de como deixar nossa máquina virtual, né? A gente pode ajustar o tamanho da janela, que ele venha ficar no tamanho da tela. A gente pode ver ele também no modo tela cheia. Não vou clicar porque eu vou acabar perdendo o controle do meu mouse, né? Mas a gente pode estar fazendo isso aqui também. Então por enquanto vamos deixar aqui, só para mostrar a vocês que tem essas opções: gravar a tela, capturar a tela, ajustar o tamanho da tela, entre outros. Então tá iniciando aqui. Vamos aguardar a nossa instalação do Windows Server 2012 R2. Pode demorar um pouquinho, mas vamos aguardar. Algumas outras funcionalidades, uma bastante interessante, a gente está criando um snapshot, que é interessante a gente fazer um snapshot da máquina assim que a gente instalar o sistema operacional. Por que fazer isso aqui? Porque se a gente vai fazer alguma configuração, algo que dê errado, que a gente acaba perdendo a máquina virtual, em vez de reinstalar a máquina virtual, a gente simplesmente pode voltar aqui um snapshot, ou seja, pode voltar aqui a configuração de onde a gente gravou. Então é a primeira tela de instalação. Ele pede a sua senha de administrador. Essa senha é pessoal intransferível. Vamos criar aqui nossa senha, né? Vou criar uma senha bem fraca a título das nossas aulas. 1234 1234 e vou clicar aqui em concluir. Então ele vai dizer que a senha digitada não atende aos requisitos de complexidade de senha definido pelo administrador da rede ou do grupo, né? Então pede para contactar o administrador e conhecer os requisitos e digitar uma nova senha. Então vamos digitar aqui uma senha. Então é uma letra maiúscula, né? A minha senha vai ser essa daqui, senha 1234, para atender os requisitos. Vocês têm que fazer essa senha também. E muito importante vocês memorizar essa senha, né? Para que não acabe perdendo ela, né, no processo das nossas aulas. Então essa senha é importante, né, e que vocês não percam, porque vamos utilizá-la bastante aí. Então cliquei em concluir e ele vai aqui finalizar as configurações do meu servidor.
Vamos aguardar a finalização. Está terminando. Ver se eu acho alguma coisa interessante também para a gente estar comentando, né? Aqui tem os botões de ação, né? O desligamento, reiniciar e pausar a máquina virtual. E vamos lá, né? Terminando de configurar aqui o nosso sistema. Então já iniciou. Ele pede para entrarmos com Ctrl Alt Del. Se eu vir com o meu teclado e pressionar Ctrl Alt Del, não vai funcionar, né? Vai dar na minha própria máquina, certo? Então eu venho aqui entrada, teclado e inserir Ctrl Alt Del. Então vocês vão vir aqui entrada, teclado, inserir Ctrl Alt Del. E aqui você vai digitar a senha que você criou. No meu caso foi senha 123. Acabei alterando aqui. Deixa eu novamente. Senha 123. O S maiúsculo, um arroba e a numeração. Então a senha está incorreta. Acabei digitando a senha errada. Professor que tanto recomendou acabou errando a própria senha. É porque é 123, né? Era 1234. Então aqui ele vai configurar a nossa tela inicial e vamos ter aqui o nosso sistema operacional instalado, né? O nosso sistema, o nosso servidor, né? Nosso Windows Server. Então aqui o nosso Windows já vai estar instalado. Ele vai fazer as configurações padrões, né? Se deseja encontrar computador dispositivo na rede, podemos clicar em sim, né? No meu caso vou deixar em não. E aqui aparece o gerenciador do servidor, né? Que vai perguntar para você quais serviços você vai querer estar executando no servidor. Então aqui encerra essa aula para não ficar tão extensa, e vou mostrar aqui mais um detalhe muito interessante, né? Vamos aqui em máquina e vamos criar aqui um snapshot, que é justamente salvar a máquina nesse estado que ela foi feita. Então antes de instalar qualquer serviço, mexer em qualquer aplicação da máquina, é interessante que a gente faça isso antes mesmo de qualquer outra, é recomendado. Então vou criar aqui Snapshot 1, vou colocar aqui máquina zerada, seja recém-instalada. Então aqui eu boto uma descrição. E clique em OK, ele vai criar aí um snapshot que vai servir para justamente eu vou instalar algum serviço, esse serviço deu errado, acabou danificando meu servidor, para que eu não tenha que reinstalar novamente, não tenha que formatar, eu vou simplesmente ir lá, né, aqui na minha máquina e vou restaurar um snapshot, né? Então finalizada a aula aqui, vou fechar, vou desligar, né, desligar aqui o computador. Só achar a opção de desligar desse abençoado aqui, que é aqui em cima. Clicar em sair. Ou simplesmente eu venho aqui e venho em desligar, que é mais rápido. Esperar ele desligar a máquina. Ou também aqui, né? Clique com o botão direito, vem fechar e desligar. Desliguei minha máquina. Professor, como é que eu faço o processo de restaurar? Como é que eu vou restaurar aí novamente aquela questão que o senhor falou do snapshot?
Então é muito simples. Basta eu vir aqui no meu snapshot, na minha máquina, certo? Então, processo muito simples, né? Recapitulando aqui, venho na máquina, venho aqui em ferramentas e clico aqui em snapshots. Novamente, máquina, ferramentas, snapshot. Vai aparecer para mim essa tela. Note aqui que eu criei esse snapshot. Então tenho aqui, se eu clicar nele, vai me dar as opções de apagar, restaurar, propriedades, clonar. Então, digamos que eu fiz alguma alteração nessa máquina e quero restaurar para aquele ponto inicial, eu clico aqui e vou clicar em restaurar. E aqui ele vai criar um estado, vai voltar para aquele estado. Vou clicar em restaurar. Vou colocar aqui as minhas informações, né? Vou até criar aqui, né? Máquina zerada, instalação do Windows Server 2012 R2. E aqui ele vai voltar aqui para a máquina zerada. Note que ele já vai mudar o nome aqui, né? E para voltar para aquela configuração onde aparecem os detalhes da minha máquina, eu venho em máquina, ferramentas e detalhes. Além dessas aqui, temos os logs, entre outras possibilidades que o VMware nos fornece. Então vamos deixar em detalhe por padrão, né? Então, finalizar a aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos começar a trabalhar serviços do Windows e espero que vocês realmente façam essa prática e que a gente consiga estar executando essas atividades. Eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e um forte abraço.